Olá, meus lindos. Boa noite a todos. Boa noite a vocês. O tema escolhido de hoje foi como saber fazer escolhas e tomar decisões. E é interessante, muitas das nossas escolhas, a gente se arrepende, a gente se culpa, a gente acha que não deveria ter feito. E na verdade, às vezes, o que mais atrapalha a gente é o nosso próprio julgamento e a nossa própria autopunição sobre os caminhos que nós tomamos. A gente fica preso em arrependimentos. Eu já ouvi muitas pessoas falarem de que é bom se arrepender porque você aprende com aquilo, e eu vou trazer uma outra perspectiva para vocês. Se arrepender não é um sentimento muito bom assim, mas reconhecer que você pode fazer e tomar outras escolhas é um sentimento melhor. É diferente, porque o arrependimento, ele prende a gente na culpa ali, naquela situação de ficar presa ao passado, se punindo e achando que você fez errado, se machucando. Isso faz você prender o sofrimento e não seguir adiante. Mas quando você entende que aquela escolha não foi uma escolha apropriada e está tudo bem, e você entende aquilo, aprende com aquilo e segue adiante, aí você se permite evoluir, crescer e despertar. Então, o primeiro ponto desse tema, como fazer escolhas, como saber fazer escolhas e tomar decisões, o primeiro tema disso é: quais são os meus arrependimentos? E eu quero que vocês vão aí pensando. Faz uma lista. Tudo que você sente que você se arrependeu de ter feito ou que você se arrependeu de não ter feito. Por que você se martiriza? Porque fez ou porque você não fez? Quais são os seus arrependimentos? Quais são as escolhas que você condena de você ter feito? Isso é uma coisa que prende a gente até da gente enxergar as melhores escolhas. Então, em algum momento do seu dia, ou agora, se você tiver com caneta e papel aí, ou se você quiser, vai num lugar, pega uma caneta e papel e faz uma lista de todos os seus arrependimentos. Se não fizer agora, faz em algum outro momento, porque é importante. Para a gente liberar, para que venham as melhores escolhas, a gente deve liberar os arrependimentos. Existem muitas fases, muitas camadas no nosso cérebro, do nosso subconsciente, e a gente vai trazer aqui mais ou menos algumas delas. Existe a fase da nossa criança, existe a fase do nosso jovem, existe a fase adulta, e existe um nível de sabedoria do nosso ser. Todos esses níveis coexistem dentro de nós. Às vezes, um deles domina mais a nossa vida, as nossas escolhas e as nossas emoções. E eu digo para vocês, não é perceptível, a gente não percebe que é a criança machucada, que não se sente vista, que não se sente reconhecida, que não se sente nutrida em algum nível, que essa criança é que está fazendo escolhas, é que está falando, é que está tomando decisões, que está estipulando seus caminhos. E, claro, se uma criança que não tem a percepção da sabedoria ou da maturidade, ela faz escolhas por você, geralmente ela vai fazer algumas escolhas que não têm maturidade, são escolhas através da própria ferida, do julgamento, da sensação de você tem que me dar isso, você tem que me olhar, você tem que me nutrir. E, na verdade, a gente deve saber quem pode nos nutrir, quem está pronto para nos ajudar, quem é a pessoa que a gente está, ou a coisa, ou a experiência que a gente está querendo que nos nutra. Porque às vezes o outro também está na sua fase infantil, sem perceber. Às vezes a nossa mãe, nosso pai, nosso avô, nosso bisavô está na sua fase infantil sem perceber. A sua criança está ali guiando a sua vida sem ele perceber. Então, às vezes, é um monte de criança, sem saber que estão ali, falando, conversando e querendo coisas, uma criança com outra criança.
Por isso às vezes tem muitos desentendimentos, por isso às vezes tem muitos choques de informação, porque a criança ela não consegue enxergar além das suas próprias perspectivas. A criança não consegue dar conta de entender o outro. A criança não consegue dar conta de perdoar, de entender o perdão. A criança ela quer ser nutrida, ela quer ser amada. E muitas vezes, se existiram traumas quando você era pequeno, lembra que a sua mãe e o seu pai são pessoas. Antes de você existir, a sua mãe e o seu pai eram pessoas. E depois que você nasceu, a sua mãe e o seu pai continuaram sendo pessoas. Não mudou a forma que eles se conheciam pelo nosso nascimento. Eles continuaram sendo quem eles são, com os traumas, com os bloqueios, com a forma de enxergar o mundo. Eles continuaram com as memórias, com as interferências dos próprios pais deles. Então, se o nosso pai e nossa mãe não nos deu tudo o que a gente precisava e tudo o que a gente queria naquele momento, é porque a gente não é bom o suficiente. É porque a gente não merece ser amado. É porque a gente não tem nada a ver com a gente. O outro não vai conseguir dar o que o outro não tem. A gente não vai conseguir dar o que a gente não tem para dar. Então, eu gostaria que vocês pensassem isso e começassem a liberar os seus pais da responsabilidade de dizer que você não é bom. Tipo, sabe, na sua mente, olha, o meu pai disse aquilo pra mim naquele dia. O meu pai, a minha mãe falou isso naquele dia. E é um momento, quando a gente cresce, pelo menos de idade, né? Porque às vezes a gente é velho de idade, mas as nossas emoções ainda estão bem imaturas. Então, é o momento da gente libertar os nossos pais de estar como se eles fossem responsáveis pelas nossas dores e sofrimentos o resto da nossa vida. E não é. Em algum momento a gente vai ter que entender isso, liberar esses seres que são pessoas como nós. Da mesma forma que nós temos coisas que nós não conseguimos fazer com os nossos amigos ou com os nossos filhos, quem tem filho, da mesma forma os nossos pais não conseguiram fazer com a gente porque são pessoas. Tudo bem, não são pessoas, né? Estão pessoas, porque nós todos somos espíritos. Na verdade, não somos espíritos, somos centelhas de luz. Mas quando nós, centelhas de luz, estamos como pessoas, como humanos, nós passamos a pensar, sentir e agir como humanos. E isso afunila a nossa consciência cósmica e toda a nossa sabedoria divina. Portanto, cada um vai ter o seu próprio afunilamento, de acordo com as suas próprias experiências. Eu não posso cobrar do meu pai, que viveu a vida que ele viveu, que está dentro do contexto da mente dele, seja lá como está, que me dê algo que ele não consegue dar a si mesmo, que ele não consegue enxergar. Então, se a gente puder crescer um pouco essa criança e trazer o adulto, a gente vai compreender empatia. Compreendendo empatia, a gente vai saber entender um pouquinho o lugar do outro. E não significa que a gente tem que aceitar ou que a gente tem que ser cúmplice. Não é isso. Empatia é você compreender de que naquela situação específica, aquela pessoa só conseguiu fazer aquilo. E quando você consegue entender que o outro só tinha aquilo para dar, você relaxa e você entende que não é pessoal, aquilo não estava dizendo que você não era merecedor, aquilo não estava dizendo que você era ruim, aquilo não estava dizendo que você não era bem-vinda, aquilo não estava dizendo que você tinha que mudar quem você era, aquilo não estava dizendo que você estava no lugar errado, no momento errado, que você veio de uma forma errada. Não, aquilo só estava dizendo que aquelas pessoas não davam conta de amar do jeito que você estava precisando. E que agora você tem que assumir essa bandeira e ser o amor que você quer receber dos seus pais e do mundo.
Então as nossas escolhas, elas são baseadas na grande maioria hoje do mundo, nas dores, nas carências, nas necessidades da criança ferida que não foi vista, que não foi ouvida, que não foi amada e que quer que o outro ouça, que quer que o outro compreenda, mas que não está pronto para compreender. Por quê? Porque se eu sou uma criança, eu não estou pronta para compreender o outro, eu não tenho essa maturidade, mas eu quero que me compreendam, porque eu preciso disso para crescer. Então, se todo mundo é criança, quem vai salvar quem? Não tem como. Alguém tem que levantar sua própria bandeira e crescer sozinho. Como? Conexão divina. Entendendo que cada um é um ser individual e autorresponsável pelas suas escolhas e pelas suas construções. Fazendo o seu próprio caminho de autoconhecimento e de conexão com o amor incondicional e começando a compreender as leis do universo, dentre elas a lei da livre escolha. Todos nós somos livres para fazermos escolhas e para fazer novas escolhas o tempo todo. Mas é engraçado porque a nossa criança pensa que eu posso fazer novas escolhas, mas se o outro fizer novas escolhas, o outro está me traindo. O outro não pode fazer novas escolhas, porque ele me disse que. Mas eu posso, olha, eu posso fazer novas escolhas. Simplesmente eu mudei de ideia, eu compreendi outra coisa, eu senti outra coisa. Eu estou sentindo que esse caminho é melhor para mim, eu entendi isso agora, Aí eu posso, porque eu estou dentro do meu mundo, mas se o outro fizer novas escolhas, eu vou me magoar. Você entende? E se a gente continua exigindo que o outro esteja para nós, a gente vai se aprisionar, a gente vai aprisionar o outro e ninguém vai crescer. Então a gente chama isso de traição. A gente sente, a gente dá esse nome quando o outro muda de ideia, quando o outro escolhe outra coisa. Às vezes o outro não tem coragem de falar, pelo próprio contexto de cada relação. Então muitas vezes o outro esconde ou fala outra coisa, porque não tem coragem, não tem confiança de abrir o seu coração. E essa confiança às vezes nem foi por sua causa. Foi por causa dos traumas que essa pessoa viveu no passado. Então veja como o nosso passado interfere no nosso presente. E muitas vezes é preciso olhar lá para liberar, não para ficar preso. Mas olhar porque já tem algo preso que a gente precisa tirar o nó. Imagina que tem uma corrente aqui me puxando para trás. E tem uma corrente me puxando para trás, o tempo todo me puxando para trás. Eu tenho que olhar para trás, eu tenho que largar e desatar o nó da corrente. Se eu não olhar para trás e desatar o nó da corrente, eu não vou seguir adiante. Às vezes é importante olhar para trás. Não para ficar preso, mas para libertar as correntes. Para compreender o que está ali e seguir adiante, escolhendo e fazendo novas escolhas. Então, muitas vezes, a gente não percebe que é a nossa criança que está conduzindo as nossas escolhas e que é ela que está fazendo a gente tomar determinadas decisões. Quando a gente entende a criança e quando a gente ama essa criança, quando a gente aceita essas decisões e diz a ela, vamos crescer agora, vamos liberar essas pessoas da necessidade de fazer o que você acredita que elas devem fazer. Vamos liberar o outro de te nutrir e você poder adquirir, despertar a sua própria capacidade autonutridora. Isso te empodera de uma forma que faz você assumir o seu próprio poder quando você assume a maturidade de guiar a sua própria vida. Parece que isso é um medo coletivo, gente, porque eu atendo pessoas todos os dias. Quando eu não estou no consultório atendendo, eu estou dando cursos. E quando eu não estou dando cursos, eu estou estudando sobre isso. E é bem impressionante ver que as pessoas fogem muito da maturidade, de ser maduro, de serem maduras, de assumirem a sua autonutrição
e de assumir a sua responsabilidade sobre as suas escolhas e sobre as suas novas escolhas. A gente tem muito medo, às vezes, do futuro, das novas escolhas, do novo. A gente está acostumado com aquela dor, com aquele sofrimento, sem perceber, a gente fica agarrado naquilo. Olha, esse lugar eu já conheço, pelo menos eu conheço esse sofrimento, deixa eu quieto aqui. Eu não quero mexer lá atrás, eu não quero mexer lá, não. Negócio de despertar, intuitivo, habilidades psíquicas, negócio de despertar a nossa potência divina, não, deixa isso pra lá. Eu só quero viver a minha vida, acordar, dormir, fazer o meu trabalho, fazer a minha vida cotidiana, humana, não, deixa isso pra lá. E isso é um auto-boicote tremendo, porque nós somos seres divinos e a nossa natureza genuína é despertar todas as nossas habilidades psíquicas e intuitivas. A nossa natureza real, porque nós somos filhos das estrelas, nós somos filhos de Deus, do céu. A nossa natureza verdadeira é enxergar além do físico, é ouvir além do físico, é perceber as energias, é interagir com os mundos paralelos, é compreender e falar com as plantas, com os animais, é entender a divindade que existe em cada coisinha do universo. A nossa verdadeira natureza é a nossa potência a 100%. E como a gente foge disso no nosso dia a dia? A gente quer uma vida normal, e a gente chama de vida normal uma vida em que a gente não enxerga direito, não ouve direito, não sente direito, não percebe direito, ou está completamente cego, surdo e desconectado da nossa verdade, da nossa missão. E aí, se eu perguntar para vocês, quantos de vocês sabem o que vocês vieram fazer aqui na Terra? Quantos de vocês sabem a sua real missão ou as suas missões na Terra? Quantos de vocês vivem no seu dia a dia o que vocês são de verdade? E quantos de vocês estão indo em direção a isso, ou estão indo em direção paralela ou até oposta ao despertar da sua maturidade espiritual e do seu verdadeiro, da sua verdadeira origem como ser divino? Isso é imaturidade, é a gente estar fazendo escolhas através da criança, como se nós fôssemos crianças de Deus, sabe? Bebês. E esse bebê fica batendo o pé. Eu quero assim, eu quero dessa forma, é só isso que eu consigo, tem que ser dessa forma, o amor é dessa forma, o acolhimento é dessa forma, o relacionamento tem que ser dessa forma. A gente fica batendo o pé. E aí a gente se limita de ser tudo que a gente é, como ser divino que somos. E enquanto a gente não largar isso, enquanto a gente não seguir adiante, não curar essa criança e dizer, vamos aqui, as nossas escolhas vão ser baseadas em uma mentalidade infantil do nosso ser. E por isso ela não vai nos levar no lugar de sabedoria, ela não vai nos levar no lugar de realização, porque ela não sabe o caminho. Só isso. Ela só está preocupada com ela mesma, com se nutrir. Existem muitas áreas da nossa vida em que a gente oscila entre uma mentalidade mais infantil ou uma mentalidade mais adulta ou sábia. E é importante a gente mapear isso. Quais áreas da minha vida eu preciso dar mais atenção para amadurecer essas áreas? Quais áreas eu já estou mais disposta a encarar a minha autorresponsabilidade e tenho mais tranquilidade de enxergar? Porque quando a gente vai crescendo na nossa percepção interna, a gente começa a sentir compaixão por tudo e compreender que está tudo bem cada um ser o que é. Seja algo que eu concorde ou seja algo que eu não concorde. E está tudo bem mesmo, porque um sábio, ele não se incomoda com a forma do outro escolher a sua vida. Ele entende o profundo respeito pelo livre-arbítrio do outro. Então ele não tenta mudar o outro, ele não tenta dizer, olha, vem cá, que isso está errado, você tem que agir assim. Vocês já viram algum sábio fazendo isso? Vocês já viram alguma história de algum sábio ou de algum ser divino
como Mestre Jesus, Buda, Krishna ou algum outro ser que veio na Terra ensinar a gente a amar. Você já viu algum sábio pegar o outro, ei, vem cá, que eu preciso te dar conselho, eu preciso fazer você mudar isso, eu preciso te dizer que você está errado. Não, você não vai ver um sábio fazendo isso. Porque um sábio, ele entende a lei do livre-arbítrio. Ele realmente compreende o que é respeito divino. Ele realmente entende que se alguém acredita que é pelo sofrimento ou por um caminho mais longo, de que a gente chama de distorções, se a pessoa está escolhendo aquilo é porque ela tem um motivo, é porque naquele atalho tem alguma informação que é importante para ela, algum aprendizado, algo que vai trazer maturidade, algo que vai despertar alguma coisa que ela precisa, e tá tudo bem. Um sábio, ele consegue enxergar de uma dimensão maior. É como aquele exemplo que eu já dei para vocês aqui em algum momento, da formiguinha. Então imagina que uma formiguinha bem pequenininha é uma criança. Imagina que, sei lá, vamos botar assim, um gigante é um adulto. E imagina que alguém transcende a Terra como uma bolinha assim, é um sábio. Então o sábio, ele compreende a Terra e todos os seus movimentos. O sábio, ele compreende os ciclos, ele compreende aquela formiguinha que está lá. Ele vê toda a floresta que a formiguinha não consegue enxergar. A formiguinha só consegue enxergar aquele território onde ela está tentando sair. Às vezes a formiguinha fica se batendo, não é? Você vê uma formiguinha, ela vai e volta no mesmo lugar e às vezes ela fica muito tempo na mesma área, tentando sair ou encontrar alguma coisa, não sei. Mas às vezes a gente fica a vida inteira como uma formiguinha. A gente vai e volta, fica naquele sofrimento, naqueles padrões e fica, né, sem sair daquilo, sem nem enxergar que a gente está preso, sem nem compreender que a gente está girando no mesmo lugar. Então, muitas vezes, quando a gente cresce e vira um gigante, a gente consegue compreender mais que aquilo ali tinha um motivo. Eu estava rodando para compreender a mim mesmo, para entender melhor o meu território, ou sei lá o quê. E que agora eu posso ir mais longe. Então, todas as fases que nós temos dentro de nós, elas podem fazer escolhas. Quanto mais a gente está próximo desse sábio interno, mais essas escolhas irão nos conduzir à felicidade, à plenitude, à realização em todas as áreas e níveis, mais essas escolhas vão nos conduzir ao aprumo, a estarmos aprumados, centralizados e em sintonia com a nossa verdadeira missão divina na Terra. Então, quanto mais a gente está na sabedoria interna, com o nosso sábio, com a nossa maturidade ativada, mais a gente está pleno de felicidade e realização. Só que o outro nunca será responsável por esse lugar dentro de nós. Nunca a gente pode dizer, o outro não me levou, porque só as minhas pernas podem me levar para esse lugar. Eu sou a única pessoa responsável por estar na perspectiva infantil, adulta, jovem ou sábia da minha vida. Eu sou a única pessoa que posso me locomover, me transferir de um nível para outro nível. Eu sou a única pessoa que posso fazer isso por mim. Porque entenda uma coisa, se eu não tiver a perspectiva do que é ser amada, ser acolhida e ser importante, eu posso estar num lugar em que todos me amam, em que todos me elogiam, em que todos tentam me fazer me sentir importante, mas eu não vou entender aquela mensagem, porque eu não estou olhando, eu não estou sintonizando, eu não estou percebendo, eu não acesso o amor dentro de mim. Eu acho que o outro pode amar o outro, mas talvez eu acho que é demais para mim ser amado de verdade, como sou. Então, às vezes, eu não enxergo o amor chegando até mim. E é interessante, porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu faço sessões em pessoas e em mim, quanto mais eu faço cursos, quanto mais eu me conecto com a Terra, como Deus,
quanto mais eu me conecto com tudo como Deus, mais eu percebo quanto amor todos nós estamos mergulhados. Quanto apoio, quanto suporte, quanto elogio, quanta coisa linda está disponível para todos nós. Mas a criança não consegue ver, a criança quer, a criança às vezes está com birra. Sabe quando você pega uma criança e você coloca vários brinquedos e ela encarna com o brinquedo, ela encuca com o brinquedo, ela quer só aquele brinquedo e você tenta, mas olha aqui, olha quanta coisa para você, mas a criança não enxerga. É assim que a gente vive a nossa vida. Em vez de a gente construir coisas maravilhosas que a gente pode fazer, nós somos tão poderosos. Se nós juntarmos 100 pessoas aqui, se nós conseguirmos fazer um movimento de 100 pessoas, de 1000 pessoas, pensando coisas positivas, nós mudamos o nosso país. Mas por que a gente não faz isso? Porque nós somos crianças birrentas que estamos só olhando para os defeitos e os problemas, e o que não dá certo, e o que não conseguimos, e o que não escolhemos, e o que não está bom. Sabe quando uma criança fala assim pra mãe, mãe, eu quero ir no parque, aí a mãe vai no parque, mãe, eu quero ir naquele brinquedo, aí ele vai em todos os brinquedos que ele quer. Chegou a hora de ir embora, não quero ir embora não, e começa a espernear. Mas você teve tudo que você quis, não, mas eu não quero ir embora, eu quero continuar aqui. Tudo que a criança viveu parece que não valeu de nada, vocês já perceberam isso? Ela simplesmente quer ficar ali, ela não valida, porque ela quer. A questão de estar imediatamente, naquele momento, ela não enxerga além, ela só enxerga aquele momento, aquele prazer daquele momento. Então, ela perde a conexão com o que está acontecendo de verdade. Ela quer porque quer aquilo de novo. E nós somos assim em muitas áreas da nossa vida. Nós não estamos enxergando todas as coisas lindas e maravilhosas, a não ser quando a gente perde. Quando a gente está sem respirar, de verdade, quando a gente está resfriado, que a gente não consegue de verdade respirar, que a gente tem que dormir de boca aberta e que a gente acorda entalado durante a noite. Aí a gente diz assim, caramba, que coisa maravilhosa respirar. Que presente imenso é eu respirar. Mas no dia a dia a gente nem lembra que tem nariz, que tem pulmão, que tem ar. Porque tá tão natural. É meu, tipo assim, olha, isso é obrigação, tipo assim, sabe? Então é como se a gente não valorizasse o que a gente tem em abundância. E isso é um comportamento infantil. A gente só entende o valor das coisas quando a gente perde, quando a gente está na mente infantil. Mas um sábio, ele sabe agradecer a cada folhinha que cai de uma árvore, porque ele sabe que ali é um momento divino. Um sábio, ele sabe agradecer a água que está caindo do chuveiro, que está tocando a sua pele. Um sábio sabe agradecer num relacionamento os momentos de felicidade, se aquilo não deu certo depois. Ou deu certo até aquele momento. O sábio sabe manter as coisas boas e não ficam presas às coisas ruins. Então, quando a gente entende que ir para a fase de sabedoria é a melhor coisa que a gente tem que fazer para a nossa vida e para todo mundo, para o universo inteiro, que a gente pode largar o outro de você tem que fazer isso por mim, você tem que ser como eu quero, você tem que ser fiel ao que eu acreditei que você é. Olha, o que eu acreditei não necessariamente é o que a pessoa escolheu, mas eu acreditei, então você tem que fazer o que eu acreditei. Sabe, a gente fica fazendo essas coisas e a gente deixa de construir, porque a gente tá ficando lá amarrado numa âncora que tá afundando a gente. Por que que a gente faz isso? Crescer, amadurecer e tomar decisões, fazer escolhas a partir de uma condição mais sábia
é a nossa salvação. É o que a gente pode fazer para encontrar a nossa felicidade. E a gente faz isso quando a gente pratica virtudes. As virtudes são as ações do sábio. Então, quando eu coloquei aqui no stories do Instagram, vamos passar 2 dias sem julgar, um pouquinho de coisa boa. Vamos experimentar passar 2 dias sem julgar ninguém, nem a mim, nem ao outro. Experimentar falar só coisas boas durante 2 dias. Por que eu não consigo? Entende o nosso nível de maturidade emocional, psíquica e espiritual? E é isso que está fazendo as escolhas da minha vida. E essas escolhas estão construindo realidades. Então, como é que eu posso me queixar da vida? Eu não posso me queixar da vida. Eu tenho que amadurecer. E eu tenho que estar num outro lugar e tomar novas escolhas. Então, praticar virtudes é a arte de desenvolver sabedoria. Você dá o seu próprio ritmo. Você escolhe o seu próprio caminho dentro de quão você vai ser, do quanta energia você vai colocar para isso. Eu agradeço muito a Deus, sempre, a companhia que eu atraí para minha vida, como meu marido, meu parceiro de alma. Porque a nossa conversa, às vezes, no nosso dia a dia é: amor, essa virtude, ela significa o quê? Essa virtude, ela está mais... ele está ali. Essas virtudes é mais compatível com esse campo de sol, do signo, porque ele é astrólogo, né? Um lindo astrólogo. Ou essa... então a gente conversa sobre virtudes e a gente estuda virtudes e a gente estuda o universo, e eu agradeço eu ter escolhido e eu continuar escolhendo isso. Lembre-se, você é a única pessoa que pode fazer escolhas. O que você está escolhendo compartilhar? Com quem você está escolhendo compartilhar? Essa pessoa que você está escolhendo ou essas pessoas que você está escolhendo, elas são aquilo que você enxerga, ou você enxerga outra coisa e você quer que o outro te dê diferente? Olha, se o outro não tem condições de te dar aquilo que você quer, deixa o outro seguir. Segue. E atraga uma pessoa compatível. Porque a gente não veio aqui para fazer nada de esforço, sofrimento, sacrifício e sangrar. Não foi essa a mensagem de Mestre Jesus. Apesar disso ter massivamente ser embutido no nosso subconsciente, que é o sacrifício e o sangue que eleva a nossa alma aos céus, não é. É o amor que eleva a nossa alma aos céus. São as virtudes que elevam o nosso ser aos céus. O sacrifício e o sofrimento, às vezes, é só para curvar o nosso ego, é só para fazer a gente entender, mas a gente não precisa entender através do espinho mais. Que essa coroa de espinho que a gente absorveu para a gente seja desintegrada e que a gente absorva só a luz e os ensinamentos nobres de amor que foi trazido para a Terra há mais de 2000 anos atrás. Esses ensinamentos estão aqui e eles estão sendo amorosamente colocados, disponíveis para nós, para qualquer brecha a gente poder captar. Então, existem seres divinos que estão o tempo todo, os nossos anjos, mentores, amigos de luz, ancestrais de luz, nossos próprios corpos astrais de luz, e tantos seres e tantas coisas lindas e tantas camadas e planos que existem. Tem uma família gigante aqui olhando pra gente e a gente se sente sozinho, desamparado, traído, abandonado, porque a gente fica olhando para o lugar de sofrimento em vez de olhar para o lugar de luz. E se a gente fica olhando para o lugar de sofrimento, a gente vai estar construindo novos sofrimentos. Mesmo em situações novas, a gente vai estar repetindo novos sofrimentos. Por quê? Porque a gente continua olhando para os sofrimentos. Então não tem como a gente construir uma nova vida se a gente está repetindo as mesmas coisas.
não tem como a gente encontrar novas realizações no relacionamento, ou no trabalho, ou na nossa vida pessoal, se a gente está repetindo a mesma forma de escolher a partir de uma criança que está se sentindo machucada. E às vezes essa criança realmente foi machucada, mas está na hora da gente acolher essa criança e curar ela. Seja lá o que a gente passou na nossa infância. Eu ouço casos e eu vejo casos e eu sei de muitos casos realmente doloridos. Mas lembre-se, nós escolhemos a nossa infância. Porque antes da gente vir para esse plano tridimensional, nós estávamos com uma consciência espiritual e nós escolhemos a nossa infância. E nós escolhemos e continuamos escolhendo como nós vamos viver cada coisa da nossa vida, de acordo com o que a gente dá conta e de acordo com o que a gente precisa aprender ou despertar em nós. Lembre-se que as pessoas, elas são presentes, as situações são presentes, para que a gente possa encontrar dentro de nós as virtudes que precisamos ativar e as inferioridades que precisamos liberar. As inferioridades não fazem parte da nossa origem primeva, mas elas fazem parte da brincadeira da dualidade da Terra, em que a gente escolheu brincar de esquecer que nós somos plenitude e luz, experienciando o bem e o mal nessa brincadeira dual, para entender a totalidade novamente. Essa é uma das características da Terra. Nós aceitamos isso quando viemos para cá. Lembre-se que existem planetas que não existe dualidade, é só virtudes. Nós escolhemos vir para esse lugar tão curioso, chamado Terra, em que a gente podia brincar de esquecer, e brincar de que a gente é mal, e brincar de que a gente machuca. E viver isso, a gente escolheu isso, a gente achou bem interessante quando a gente estava fora dessa realidade. Então, a gente está agora dentro dela. E a gente pode simplesmente entender que isso é um jogo. Em vez de se magoar e pegar o sofrimento e guardar e ficar com ele aqui carregando durante tantas existências, a gente pode simplesmente largar e dizer: o que esse sofrimento, o que eu escolhi, por que eu escolhi isso, por que eu escolhi essa família, por que eu escolhi essa situação, por que eu estou atraindo esse sofrimento? Eu posso simplesmente escolher não atrair. Eu posso simplesmente escolher uma realidade mais leve. Eu posso simplesmente escolher ser feliz. Em muitos momentos eu acredito que eu não mereço ser feliz, porque eu vivi tanto tempo sem ser feliz, sem ser pleno com a minha criança ferida, que eu esqueci como é ser feliz. E de verdade, as nossas células esquecem, a gente perde a sensação do que é ser amado, do que é ser pleno. A gente às vezes diz assim: não, eu nem quero isso pra mim, porque vai que eu penso e quero de novo e me decepciono. Isso significa que a gente está achando que a gente não é construtor da nossa realidade. Porque a gente não é capaz de atrair algo compatível com o que a gente quer. A gente acha que a gente simplesmente pode só sofrer, sofrer, sofrer. Então, em algum nível, a gente está sendo uma vítima de nós. Estamos nos colocando no lugar de uma criança que não tem a capacidade de fazer as suas próprias escolhas. Então a gente tem medo de crescer, de ser feliz, porque aquela felicidade pode acabar. Então olha só o que a gente faz. Como aquilo pode acabar? Como eu posso me decepcionar? Eu não quero nem viver, eu não quero nem ter, eu não quero nem ter acesso a isso. Porque vai que eu me decepciono. Então quem está fazendo as suas escolhas para você se decepcionar? O que está movendo as suas escolhas para você entender que você se decepciona? Porque a decepção é quando a gente achou que era uma coisa e a outra. A melhor coisa que tem é desilusão, porque a desilusão significa que você saiu da ilusão e finalmente você está enxergando a verdade. Então é muito bom a desilusão. Desilusão é quando você tira as máscaras e você pode ver então a verdade por trás das ilusões. E aí você não se decepciona mais, porque você entende que cada um está dando o que pode dar. E se você está atraindo pessoas ou situações de sofrimento, por que você está escolhendo atrair isso? Por que você não muda as suas escolhas? Tudo que nós estamos vivendo, ou que nós vivemos, ou que viveremos, são nossas escolhas.
Não acreditar nisso é acreditar que nós somos vítimas, que nós somos pequenas crianças indefesas no universo, e nós não somos. Nós somos filhos das estrelas, nós somos filhos de Deus, e nós somos nutridos por uma lei chamada livre-arbítrio. Significa que apenas nós somos responsáveis por essas escolhas e somente nós podemos alterá-las. Ninguém pode fazer eu sentir algo se eu não escolher sentir. Ninguém pode fazer eu escolher algo se eu não concordar em escolher. Então, tomar novamente a consciência da sua própria cocriação. E então crescer, amadurecer. E lembre-se que todas as escolhas que você fez o melhor que você pôde fazer. De verdade, se perdoa, se libera disso. Todas as escolhas que você fez foi o que você deu conta de fazer naquele momento. Sai dessa chicote, sai disso, vai, segue adiante. Se perdoa, se libera, aprende com isso, vai pra frente. Foram as melhores escolhas que você fez, porque foi as oportunidades, opções que você teve naquele momento. Seja gentil com você, seja carinhoso e caridoso com você. Se perdoe e siga adiante. E entenda da mesma forma as outras pessoas. Elas estão fazendo o melhor que elas podem fazer. De verdade, ninguém quer fazer o mal assim. A essência de todo mundo é amor. E às vezes a gente esqueceu disso. Às vezes a gente esqueceu mesmo disso. Então às vezes a gente acha que, sei lá, fazer o mal é uma forma de amor. Tem gente que pensa assim, machucar é uma forma de amor. Ser machucado é uma forma de amor. Porque se eu permitir que as pessoas me abusem, eu estou amando tanto que eu permito que elas façam pior comigo. E se tem alguém que precisa ser machucado, tem alguém que vai precisar machucar. A melhor forma da gente acabar com a violência é sendo compaixão. Porque se ainda existem pessoas precisando aprender compaixão, vão precisar ter pessoas machucadas para o outro aprender a ter compaixão, entende? As virtudes, elas gritam no bom sentido, deixa eu colocar uma coisa mais apropriada. As virtudes, elas vibram em entrar, em fazer a gente entendê-las, para vivê-las e para nos libertarmos de tudo que a gente quer nos libertar. Então eu tenho uma pergunta para fazer para você. Como seria, eu anotei essa pergunta aqui para fazer para vocês, como seria se você olhasse sua vida e pudesse ficar completamente orgulhosa ou orgulhoso da sua vida? Como seria se você pudesse sentir orgulho de quem você é e de tudo que você viveu? O que mudaria na sua vida? O que mudaria se toda a sua vida não existisse arrependimento? Fosse só gratidão por tudo, qualquer coisa que você tenha passado. Se você conseguisse realmente agradecer e viver a vida sem arrependimentos, tendo orgulho de quem você é, o que você conseguiu ser, o que você conseguiu perceber, como seria a sua vida? Como seriam seus pensamentos e sentimentos? E como seria a sua vida se você pudesse amar as pessoas e amar você do jeitinho que elas são, do jeitinho que você é? Como seria se você pudesse viver a vida sem falar mal das pessoas? Sem criar expectativas sobre o que o outro tem que ser, do que o outro tem que fazer, de que forma o outro tem que agir. Como seria a sua vida se você pudesse amar de novo? Se você pudesse confiar? E se você pudesse olhar a vida através dos olhos de um sábio que está dentro de você? O que mudaria na sua vida? O que mudaria nas suas escolhas? E como seriam essas escolhas? Como seria tomar decisões se você permitisse que a sua sabedoria as guiasse as decisões? E às vezes a gente fica nos torturando muito tempo por um erro que já passou por muitos anos e a gente fica preso naquele erro. E a gente perde uma grande parte das bênçãos que estão sendo jogadas sobre nós porque a gente está lá se machucando com aquilo que passou.
Então, como seria se você liberasse todas as sensações de erros e você pudesse finalmente aprender com gentileza e não com martírio? Se você pudesse despertar com gentileza e com carinho com você e não com tanto julgamento, né? Como seria a sua vida se você pudesse liberar o medo de errar, o medo de fazer de uma forma que o outro não te julgue, não te condene e não te rejeite? Como seria se você pudesse liberar o medo de ser você? Você seria a sua melhor versão. E é esse o chamado que eu trago para vocês hoje e sempre. Essa é a busca da minha alma e esse é o chamado da minha alma. Eu sempre vou estar puxando a mim e a vocês para esse lugar. Porque é isso que eu acredito, é isso que eu recebo e é isso que eu vivo, que eu percebo que vai levar-nos ao lugar que a gente quer. Amor incondicional, virtudes sagradas, respeito, livre-arbítrio. Escolhas a partir do seu mais elevado ser. Decisões a partir do seu mais elevado ser. Em vez de você ficar preso olhando para trás, largue isso e olhe para frente. Se você precisar liberar o passado, é para soltar ele e não é para ficar olhando para ele. É para soltar e é para seguir em frente. Então, é isso que eu tenho para falar hoje para vocês. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Lembra de fazer a listinha, tá? E de liberar todas as coisas que você não tem, todas as coisas que você se prende e dizer, olha, eu olho para tudo isso aqui e eu escolho seguir em frente. Eu escolho sair da infância, passar pela adolescência, pelo adulto e eu escolho que a sabedoria da minha própria alma guie as minhas escolhas e as minhas decisões, tá bom? Ficamos por aqui por hoje. Gratidão a todos vocês pelo carinho, pela presença, pela confiança, pelo caminhar junto. E vamos juntos, crescendo, despertando em conexão. Então, meu nome é Francine Ribeiro e eu estou aqui nesse canal e com muito amor para vocês. Então, se você curtiu esse vídeo, aqui tem outros nessa mesma frequência. Você pode curtir o canal, você pode compartilhar com seus amigos e você pode se inscrever aqui no sininho para que você receba essa notificação. Um grande abraço, fica com Deus, namastê.